Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, o Senhor nosso Deus está presente. 2 Timóteo capítulo 3. Irmãos, o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações, ministrado às nossas vidas. Precisamos nos envolver cada vez mais nas coisas de Deus. Quem não se envolve nas coisas de Deus se envolve em outra coisa. Fala assim, viu? Mateus capítulo 6, 21, talvez, diz assim: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então é necessário colocar o coração nas coisas do Senhor. É necessário se dispor ao Senhor. Irmãos, o tempo está próximo. Fala isso para o mundo lá, o tempo está próximo. Nada falta para a vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Se você quiser lembrar alguma profecia que falta para o arrebatamento, não falta nada. Para o arrebatamento tudo já se cumpriu. A vinda de Jesus pode ser iminente, pode ser instantânea, pode ser imediata. É necessário estar pronto. Estamos então em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Irmãos, esse texto já vai falando conosco, desde a tua meninice, quer dizer, as crianças já podem aprender do Senhor. Por isso que o Senhor nos tem aqui dirigido como igreja a investir tanto no ensino das crianças. Provérbios 22, 6, instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer ele não se desviará dele. Salmo 34, 10, vinde meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Por isso que é necessário ensinar, e é necessário incansavelmente, sabes, as sagradas letras. Fala para um lado, estas letras são sagradas. Irmãos, precisamos sempre guardar conosco o temor e a reverência à palavra de Deus. Como diz Provérbios 30, nada acrescentes às suas palavras para que não sejas achado mentiroso. Salmo 12, 7, toda a palavra de Deus é pura, como prata refinada em fornos de barro, purificada 7 vezes. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, estas letras são sagradas, são santas. Diga glória a Jesus. Falo assim, tem que ler. Elas não são santas assim para pendurar na parede e deixar ali, não. Santas para serem guardadas no coração. Salmo 119, 11, escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 40, versículo 8, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Romanos capítulo 10, esta palavra está muito junto de ti, na tua boca, no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 8. Sabes as sagradas letras. Sabes as sagradas letras. Fala para um lado, você precisa saber. João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Irmãos, nós precisamos aprender a conhecer, a aprofundarmos-nos na palavra. 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4,11, o meu povo foi conhecido porque lhe faltou o conhecimento. Fala para o lado, conhecimento. Irmãos, este envolvimento com as coisas de Deus significa lógico e indispensavelmente envolvimento com a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Nela medita de dia e de noite, diz o Salmo de número 1. Irmãos, se nós não apegarmos à palavra do Senhor, nós podemos nos perder, porque a nossa salvação está nesta palavra. Isaías 8:20, a lei e ao testemunho, se não for falado conforme a Escritura, nunca haverá luz, nunca terá luz. Sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Podem, quer dizer, tem poder. Repita comigo, a palavra de Deus, tem poder. Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que podem
a frase é tecida de forma tal a dizer que pode, mas talvez não possa. Por quê? É como diz em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Não adianta a semente ser excelente se a terra for ruim. Fala para um lado assim, viu, terra? Diga glória a Jesus. A terra somos nós. A palavra do Senhor pode nos tornar sábios para a salvação, se ela for bem recebida. Se nós deixarmos com que esta palavra perscuro-te penetre todo o nosso coração. A palavra em voz enxertada, qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago 1, 21. Podem fazer-te sábio para a salvação. Fala para o lado, sábio. Nunca se esqueça, Mateus 25, parábola das 10 virgens, a diferença entre umas e outras era a prudência, a sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lancem rosto, e ser-lhe a dada. Irmãos, sábio, repita comigo, a maior sabedoria está em fazer a vontade de Deus. 1 João 2,17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, fazer a vontade de Deus significa não se envolver com o mundo. Fala para o lado, não se envolva com o mundo. 1 João 2,15, tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vem do Pai, mas é do mundo. Então, envolver-se no Senhor, envolver-se nas coisas de Deus, sábio para a salvação. Repita comigo, salvação é coisa seríssima. Irmãos, salvação é um assunto que jamais pode ser tratado com negligência. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Hebreus 2, lá também diz, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos visto e ouvido. Irmãos, amar a salvação de Deus, guardar, preservar a salvação. Diga glória a Jesus. Hebreus capítulo 10, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas sim daqueles que creem para a conservação da alma, a conservação da salvação. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, a salvação não pode ser trocada por coisa alguma. Fale para o lado, não troque. Diz ali, podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Hebreus 11,6. Sem fé é impossível. Fala para o lado, impossível. É impossível agradar a Deus. Pela fé que é em Cristo Jesus. Irmãos, é necessário que a fé cresça, é necessário que a fé se aperfeiçoe. O 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Aqui está escrito a Escritura com letra maiúscula, que é um dos nomes da Palavra de Deus. Repita comigo, a Palavra de Deus é divinamente inspirada. Quer dizer, não é palavra de homens, não é desta terra, é celestial. É do alto, para sempre ao Senhor está guardada a tua palavra nos céus. Salmo de número 138. Diga glória a Jesus. Essa palavra é eterna, esta palavra é imutável, divinamente inspirada, proveitosa para ensinar. Fala para um lado, o Senhor quer te ensinar. Nós somos discípulos de Jesus. Discípulos são aqueles que aprendem. Para redarguir, quer dizer, para rebater os pensamentos contrários às falsas acusações da ciência, para rebater os sofismas, como diz ali em 2 Coríntios capítulo 10, para levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, existem muitos argumentos neste mundo, e uma das coisas mais diabólicas que existe é a lábia. Fala assim, a lábia.
Em Apocalipse 14, quando fala daqueles que são irrepreensíveis, diz ali, não se achou engano na sua boca. Então, uma das características de uma pessoa que realmente se converte é que esta pessoa deixa de ser mentirosa, deixa de usar as palavras, seja o vosso dizer sim, sim, não, não, o que passa disso de procedência maligna, diz ali em Mateus capítulo 5. Diga glória a Jesus. Irmãos, é terrível quando nós vemos crentes que são do tipo bagre ensaboado, fala assim, misericórdia, que fica jogando com as coisas. Irmãos, gente assim não entra no céu, por mais que a pessoa queira se convencer do contrário. Redarguir, para corrigir. Fala para o lado do Senhor, quer te corrigir. Tiago 1 diz, não erreis, meus amados irmãos. Nós somos cheios de erros, mas a palavra do Senhor nos corrige para instruir em justiça. Fala para o lado de Deus, quer que você seja justo. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Filipenses 4:5. Irmãos, nós temos que ter atos de justiça. Falamos ainda domingo sobre o texto de Apocalipse 19, que diz que as vestes de linho fino, do que se veste a noiva, a esposa de Jesus, são os atos de justiça dos santos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz que os injustos não vão herdar o reino dos céus. Irmãos, quer dizer, você não pode ter um julgamento injusto contra o seu cônjuge. Tem gente que não sabe o que é cônjuge, é o marido ou a mulher, depende do caso. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Não pode ser injusto. Irmãos, nós temos que trabalhar isso conosco mesmo, ao invés de termos conclusões precipitadas. Nós mesmos precisamos averiguar estas conclusões. Tiago capítulo 4 fala das presunções que são malignas, presunções que nós mesmos tiramos. Então, irmãos, a palavra do Senhor quer nos instruir em justiça. Não se pode ser injusto com os filhos. Não se pode ser injusto com os empregados. Diga glória a Deus. Vira e mexe, voltamos a este assunto. Tem gente que tem empregada doméstica dentro de casa e trata a empregada na ponta da botina, dizendo assim, esse povo tem que ser tratado assim mesmo, porque se trata um pouquinho melhor, eles já se folgam. É mesmo? Fala assim, é mesmo? Que beleza, né? Mateus 7 diz assim, da mesma maneira que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Deus também vai te tratar na ponta da botina. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Tem gente que não deixa a empregada nem comer. Miséria vai vir sobre a tua vida, viu? Fala assim, viu? Porque Deus é justo. Diga glória a Deus. Para instruir em justiça tem que ser justo com o patrão. Diga glória a Deus. Fala assim, tem que ser justo com o patrão. Por exemplo, você ficar enrolando no horário de serviço, isso não é justo. Você está sendo pago para trabalhar. Diga glória a Deus. Versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito. Irmãos, o Senhor quer que nós sejamos perfeitos. Isso está desde o Gênesis. Gênesis 17, 1, apareceu Deus a Abraão e lhe disse, anda em minha presença e sê perfeito. Mateus 5, 48, para que sejais perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, Deus tem um alto padrão de exigência com respeito a nós, porque o Senhor nos deu muito. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A epístola de Pedro diz que o Senhor nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Diga glória a Jesus.
Irmãos, se nós estivéssemos em um meio profissional, nós iríamos dizer assim, tem que acabar com todo o amadorismo, o que existe muito no Brasil, e as coisas têm que ser feitas com maior profissionalismo, com maior padrão de ética. Como nós estamos na igreja, nós temos que trazer este mesmo conceito. Irmãos, muitas vezes os crentes são muito amadores. Aqui diz, perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, crente do Brasil acha assim que para fazer as coisas de Deus não precisa ter muito preparo, porque isso assim vai ser uma intuição automática. Vem assim na tua cabeça, você sai e faz perfeito. Não sei da onde que você tirou isso. Fala assim, misericórdia. Tem que ter preparo, isso é óbvio. Irmãos, às vezes a gente ouve aqueles testemunhos assim. Pastor, eu fui evangelizar e não sei nem da onde, pastor, que me surgiu tanta sabedoria que eu fui falando dos versículos. Isso é uma vergonha de você dizer. Você devia se esconder embaixo do banco ao invés de falar uma asneira dessas. Fazem misericórdia. Então por que você não vai se preparar para falar versículos melhores? E outra, é você que está dizendo. Deveria ter um crente melhor que você do lado para examinar e depois dizer assim, não foi nada disso. Disse uns versículos, não tinha nada a ver. Fala assim, viu? Irmãos, então tem que ser mais instruído. Irmãos, as ações da igreja precisam ser melhores, precisam ser mais bem estudadas, mais bem preparadas. Tem que acabar com o amadorismo. Falo assim, misericórdia, perfeitamente instruído em toda boa obra. Diga glória a Jesus. Versículo 4, continuando. Se você já achou que tinha acabado, não acabou. Diga glória a Deus. Capítulo 4, conjuro-te. Que o apóstolo usando expressões enérgicas, veementes, apelativas. Conjuro-te. Quer dizer que o que ele vai dizer em seguida é algo muito importante, algo essencial. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Fala do lado, Jesus vai julgar. Vai julgar os vivos e os mortos. Romanos 14 diz, todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Todos haveremos de comparecer no tribunal de Cristo para que cada um de nós receba o que houver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós seremos julgados. Irmãos, e julgados com base no quê? Com base nos padrões objetivos da palavra de Deus. Irmãos, com Deus não tem subjetivismo. É que você assim é queridinho, né? Então Deus vai te julgar porque você é queridinho. Não! Fala assim, não! Julgamento, como que é o julgamento objetivo? A Bíblia diz assim, não mentirás. Êxodo 20, você mentia? Então, está condenado. Mas o meu pai era presbítero e o meu tio era pastor. E daí? Pergunta assim, e daí? Isso diminui o poder do versículo? Deus não leva isso em consideração. Repita comigo, os parâmetros de julgamento de Deus são objetivos. E são públicos, estão publicados. Até perante os homens, uma lei para valer, ela tem que ser publicada. A palavra de Deus está publicada, está na sua mão. Diga glória a Jesus. Então não tem como escapar. Então Jesus vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Este versículo já tem uma profundidade teológica, porque já dá um sinal de que a vinda de Jesus não é em uma etapa só, já tem duas etapas. Na sua vinda, este versículo acena com a realidade do arrebatamento da igreja, e no seu reino, diz ali, daí sim a segunda volta de Jesus, quando ele vem à terra para reinar. Versículo 2, que pregues a palavra. Irmãos, é isto aqui que o apóstolo está conjurando. Repita comigo, a palavra de Deus tem que ser pregada. Irmãos, e nós não podemos ficar assim acostumados ou familiarizados com a palavra de Deus, a ponto tal de
a pregação, se não está trazendo nada de inusitado, eu não presto muita atenção, porque isso aí eu já ouvi. Isto pode endurecer o teu coração, isto pode te anestesiar contra a palavra de Deus, isto pode ser seríssimo. A palavra de Deus tem que ser pregada, porque nós precisamos disso. Repita comigo: eu preciso da palavra de Deus. Que pregues a palavra de Deus, que instes, instar, é uma expressão de insistência, de repetição. Irmãos, a palavra do Senhor tem que ser não apenas lida, mas a palavra de Deus tem que ser ouvida. Então, por isso que nós necessitamos da pregação da palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Que instes a tempo e fora de tempo. Irmãos, isso aqui é uma necessidade vital. Deuteronômio 8:3, não de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Diga glória a Jesus. Quer dizer, irmãos, é indispensável, é vital. Nós precisamos da palavra do Senhor. Redarguas, novamente o verbo redarguir, que já tinha no capítulo anterior, quer dizer responder com os argumentos bíblicos, com toda a longanimidade e doutrina, como disse Paulo ao próprio Timóteo, responder aos argumentos falsos. Irmãos, o que o maligno usa na terra e usa conosco são as distorções sutis, capciosas da palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos estar todos os dias no temor de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós podemos entrar em caminhos com aparência de religiosidade. Aliás, é no campo da religiosidade que o diabo é expert. Fala assim, misericórdia, é nos assuntos religiosos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Sempre se lembre disso. Todo pensamento cujo fim te distraia, que te desvie da leitura da palavra de Deus, da oração, da comunhão com os irmãos, isso jamais vai ser de Deus. Diga glória a Jesus. Repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Diga glória a Jesus. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. É um português muito antigo. Quer dizer assim, as pessoas vão ter um tempo que elas não vão mais se submeter à doutrina, não vão mais aguentar a sã doutrina, vão querer outra coisa. Você está neste estágio já? Perguntam assim, está? Que só a pregação bíblica não te satisfaz, você está precisando de mais alguma coisa? O diabo, por exemplo? Fazem misericórdia. Mas por isso que é seríssimo. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos nos humilhar aos pés do Senhor. Não podemos relativizar a palavra de Deus. Mateus 15, Jesus disse daqueles que pela sua tradição invalidavam os mandamentos de Deus. Isto é seríssimo. Virá tempo que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, a pessoa ouve alguém dizendo pela palavra de Deus que não é para fazer determinada coisa. A pessoa não gosta daquilo porque aquilo vai contrariamente aos seus próprios interesses, pois ela vai caçar alguma igreja que pregue de acordo com as suas conveniências e vai achar. Tem pregação para todo tipo e gosto. Fala assim, misericórdia. Mas, meu amado, não adianta. A porta é estreita. Fala para o lado, a porta é estreita. E não existe pedreiro para alargar ela. Diga glória a Deus. É você que tem que diminuir. Diga glória a Jesus. Doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscências? É inclinação
ao pecado. Mas todos nós nascemos com algum tipo de inclinação ao pecado. Um nasce com tendência ao uso de drogas, outro nasce com tendência ao alcoolismo, outro com tendência à mentira, outro com tendência à ganância, dinheiro, outro com tendência à exagerada sensualidade. Todos nós temos que vencer a tendência com a qual nascemos. Hoje, ainda no período da casa de operação, o Senhor nos trouxe a lembrança, o texto: o seu desejo será sobre ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, Deus falando com Caim. Repita comigo: eu preciso vencer a inclinação da carne. Diga glória a Jesus. Irmãos, uma inclinação desta igreja como corpo, essa igreja tem uma tendênciazinha horrorosa a se inclinar para o mundo. E fala assim, viu? Qualquer coisinha, ele até frequenta os cultos, mas já está com o pezinho no mundo. É crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Mas em misericórdia. Meu amado, precisamos da palavra de Deus constantemente na nossa lembrança, no nosso coração, nos nossos ouvidos. Versículo 4: desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fala para o lado, você precisa da verdade. Diga glória a Jesus. Irmão, sabe o que é fábula? É coisa que não é de acordo com a sã doutrina do Senhor Jesus. Sabe o que é fábula? É não querer se adequar à perfeita vontade de Deus, mas ficar fazendo campanha de oração para ver se por acaso Deus vai ouvir ele estando todo errado. Além do que, meu amado, isso é uma provocação a Deus. Sabe o que é fábula? Está com a vida errada, ao invés de querer se humilhar, fica rodando tudo que é igreja por aí, para ver se ouve alguém falar o que ele está querendo dizer. Você está procurando fábula. Você precisa da verdade do Evangelho de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Evangelho sempre quer nos trazer a lucidez, a sobriedade, ao quebrantamento, a humilhação, a santificação. Diga glória a Jesus. Versículo 5: mas tu se sóbrio em tudo. Fala para o lado, seja sóbrio. Sóbrio é o contrário de ébrio. Diga glória a Deus. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, 18 ou 16. Mas esse vos embriagueis com vinho pode também querer significar não vos embriagueis com o mundo, embriagar-se com a vida, embriagar-se com as coisas da vida, os cuidados da vida. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições. Fala para o lado, sofre as aflições. Todo que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. É o capítulo anterior, versículo 12. Diga glória a Jesus. No capítulo 2, versículo 3: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Meu amado, sempre que você se dispõe a fazer mais a vontade de Deus, a agradar mais ao Senhor, a se aproximar mais de Deus, aguenta o retranco, porque virá, vai ter oposição. Diga glória a Jesus. Mas tem que resistir. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Fala isso para o mundo lado, cumpre o teu ministério. O Senhor te chamou para alguma coisa. Cada um fica na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7:20, então nós fomos chamados para alguma coisa, e Deus sempre nos chama para o trabalho. Deus nunca chama alguém para não fazer nada. Diga glória a Deus. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Diga glória a Jesus. O Senhor nos chama para trabalhar. Lucas 9:62. O que lança a mão do arado e olha para trás não é apto
para o reino de Deus. Então precisamos lançar mão do arado, expressão que significa envolvermos-nos na obra do Senhor. Cumpre o teu ministério. Fecha os teus olhos. Senhor amado, que a tua palavra venha a despertar-nos. Senhor amado, não queremos mais deixar que o nosso coração se apegue às coisas desta vida, de forma alguma. Queremos buscar ao Senhor intensamente, em primeiro lugar, com todas as nossas forças. Senhor amado, que o teu Espírito Santo venha nos encher. Meu Deus, quebra toda perturbação nas nossas vidas. Quebra, Senhor amado, em nome de Jesus. Nós clamamos, opera em nós, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém? Diga glória a Jesus.